Usar ou não corticoide na alergia. Então eu peguei um caso de um cachorrinho que veio pra consulta de dermato, toda a pele era como se fosse a pele de uma cobra, que descamava, sabe? Bem vermelha, descamando. Ela usava uma pomada com corticoide. Essas pomadas com corticoide, elas aceleravam a morte celular. Então ela ficava descamando, ficava vermelha. O problema dermatológico da cachorrinha não era nada. Era apenas o uso excessivo dessas pomadas. Quando eu diminuí, eu falei pra ela, eu expliquei pra ela o porquê que o corticoide estava acelerando essa maturação celular, a morte celular na pele do cachorro. E eu falei pra ela, pra tirar, pra gente fazer o desmame, eu comecei com as minhas soluções tópicas, a pele foi voltando ao normal. Então a pele nem era problemática, a pele do cachorro. A pele ficou ruim por conta da pomada. Hoje em dia ele tá 100%. Aliás, há 2 anos, mais de 2 anos que ele não tem nada. O problema dele era o uso da pomada de forma crônica. Quando eu fui retirando essa pomada aos poucos e usando o meu spray desidratante, a pele ficou normal. Muitas vezes eu acho que essas pomadas e spray com corticoide, elas fazem mais mal para a pele do animal do que o próprio corticoide oral. Porque o corticoide oral, ele é metabolizado aos poucos e tal. O corticoide que tem nessas pomadas, geralmente a dexametasona, é um corticoide de última geração, que ele é muito potente. Se a gente for ver quantos miligramas tem naquela pomada, naquele spray, é muita quantidade. E o animal, a pele do animal, diferente da pele do humano, absorve muito, como se fosse uma esponja, todo o corticoide que você usa e toca. Então, assim, se o seu animal é alérgico, use o corticoide quando o médico dermatologista passar. Porque a gente sabe o nível de segurança que a gente vai passar, a quantidade de miligramas que a gente vai usar. Ele é indicado para diminuir uma crise de alergia. Agora, se eu uso o corticoide há meses e meses e meses, direto, e tal, vai dar problema? Vai. Se você ultrapassar essa dose anual, se eu tenho um animal que está coçando até ferir, que está todo empolado e tal, eu vou ter que usar. Não adianta eu usar uma outra substância. Eu procuro tratar meus pacientes com substâncias mais leves, porque são doenças crônicas, então eu vou hidratar, vou tratar com spray hidratante, com substâncias com banho, tratando a parte emocional, na medicina integrativa, tudo isso. Só que, se ele tiver uma crise muito forte, muito inflamado, eu vou ter que usar. Só que eu vou usar com uma dose de segurança. Eu vou usar fazendo o cálculo, eu vou usar por pouco tempo, 1 miligrama somente anti-inflamatória. Lógico, se o animal tiver uma reação a uma vacina, uma reação a um alimento, e fica todo inchado, né, com edema e tudo mais, eu tenho que usar numa dose um pouco mais alta, mas também 1, 2 dias. Se o animal for alérgico, eu vou usar por um pouquinho mais de tempo, só que um tempo de segurança, por poucos dias, pronto, acabou. Não fica usando, toda vez que tem uma ferida eu vou e passo a pomada, toda vez que tem, vou passar a pomada. Se vocês calcularem a quantidade que esse animal absorveu de corticoide, quando você fez isso, é muito alta. E o comprimido também tem que ser usado com cautela. Então é uma medicação que ela é usada sim na alergia, na dermatite atópica. Mas nós temos que saber usar. E aí você, quando vê o seu animal coçando em casa, você pega a caixinha do comprimido e dá pra ele. Não pode ser feito assim. Porque o corticoide, ele tem efeitos colaterais muito agressivos. Animais que fazem uso crônico, indiscriminado, sem acompanhamento médico, né, do corticoide podem ficar também diabéticos, porque eles vão aumentar a glicemia, eles vão fazer com que fique uma resistência insulínica. Então, assim, pode dar o hiperadrenocorticismo, a diabetes por uso do corticoide. A pele fica mais fina, então dificulta a cicatrização, inclusive, das feridas. Vai reter líquido, vai enfraquecer os ossos. Eu já peguei um caso que eu faço acupuntura também, um York que tinha rompido os ligamentos de tanto spray de corticoide que ele tinha usado. E ele também ficou com hiperadrenocorticismo. O tutor chegava no balcão da pet e falava que o animal estava com ferida na pele. O balconista indicava o spray com corticoide super ultra potente. E ele comprava o spray, ele comprava o spray, até que ele ficou com hiperadreno e rompeu os ligamentos, entendeu? O corticoide, ele é usado para, além de ser um imunossupressor, ele acelera a maturação das células. Por exemplo, eu sou mãe de gêmeos. Quando eu engravidei dos gêmeos, como eles poderiam nascer prematuros e o pulmão não está totalmente formado, o que eu fiz? Eu tive que tomar 2 doses de corticoide para acelerar a maturação das células pulmonares deles. O corticoide ele é usado porque ele é um imunossupressor, então ele tem que ser usado só em casos extremos. Eu não vou controlar a pele do meu atópico usando corticoide diariamente por meses e meses. Não vou. Porque tem que ter esse cálculo das miligramas por ano. São 30 vezes o peso do animal por ano de miligramas, que é a dose de segurança. Então, assim, para você evitar esses efeitos colaterais do corticoide, você tem que usar quando o seu médico dermatologista prescrever. Ele vai fazer um cálculo e ele vai saber quanto que ele vai dar. Corticoides em doses muito altas, por muito tempo, com certeza vai dar problema. Vocês podem ter certeza absoluta. O corticoide é um dos medicamentos que mais tem efeito colateral.
A bula dele é gigante de efeitos colaterais. Nunca mediquem seu cachorro atópico, alérgico, com corticoide por conta própria. Não façam isso. Procure evitar as pomadas, como eu falei. Agora, eu tenho um cachorro alérgico, eu não vou usar corticoide de jeito nenhum. Não é assim. Teve uma paciente, né, uma cliente que me mandou uma mensagem. Ela é extremamente alérgica, a cachorrinha. Ela tá bem mais equilibrada e tudo mais. Só que teve um dia que ela começou a coçar as patas até ferir. Aí eu falei pra ela entrar com corticoide, dei a miligrama que ela teria que dar, pelo número de dias que eu queria que ela desse. Ok, tudo tranquilo. Quando foi uns 7 dias a 10 dias depois, ela me manda mensagem desesperada, porque a cachorrinha tava novamente. Aí eu falei, você fez o corticoide que eu te falei? Aí ela falou, não, que eu não quero dar corticoide pra ela, porque antes dela me conhecer, a cachorrinha já tinha tomado muito corticoide, tava muito tempo sem tomar nenhum, controlado. Aí eu falei, pois é, o que acontece? Como você não deu, é porque como se fosse, gente, um gatilho que arma no sistema imunológico. Quando ele reage muito àquela determinada substância, aquele alérgeno, arma um gatilho. Se você não desarmar esse gatilho com a medicação, vira uma bola de neve. Deixa prolongar isso, porque vira uma bola de neve. Entendeu? Então, assim, se a médica falou pra você dar naquela quantidade correta que ela prescreveu, não tenha medo de fazer o que a médica falou, porque ela tá sabendo o que ela tá falando. Como ela não deu, uma semana depois já estava muito pior do que estava. Então aí ela realmente se convenceu de dar, só que aí vai demorar mais tempo para voltar ao normal. Então por isso que eu falo, tem muitas pessoas que sabendo desses efeitos nocivos que o corticoide tem, acabam ficando com medo de usar até quando o médico prescreve, entendeu? Por exemplo, se você for num restaurante comer um camarão, tem pessoas que se comer até um salmão que fritaram no óleo, que fritaram o camarão, já começa a ficar toda empolada, né? A glote querendo fechar. Ela tem que tomar um antialérgico ou um corticoide para desarmar esse sistema imunológico. Se ela tomar aquilo ali, o corticoide vai ser muito bom para ela. Ele não vai fazer mal. Então, assim, vocês não podem achar que aquela medicação é uma inimiga. A medicação vem para ajudar. Mas a gente tem que saber usar. E o corticoide temos que saber usar muito bem. Porque realmente ele tem efeitos colaterais graves. Se você usa por muito tempo, numa dose muito alta, foi o que eu falei. Pode ter o hipoadrenocorticismo, porque adrenal, que são glândulas suprarrenais que a gente tem, elas produzem cortisol no nosso corpo. E se você toma uma dose muito alta, você desregula isso. Vocês podem ter diabetes, enfraquecer tendões e tudo mais. Isso é certo. Ele é útil, mas tem que ser usado o mínimo miligramas possíveis pelo mínimo tempo possível. Se você tem um animal alérgico, o sistema imunológico dele reage mais do que deveria reagir. O corticoide é um imunossupressor. Ele vai ajudar nesse sistema imunológico, para controlar esse sistema imunológico. E também vai ajudar na inflamação, porque ele é um anti-inflamatório. Naquela vermelhidão, na coceira, no inchaço, tudo isso. Agora, por exemplo, se o seu animal usa corticoide sob prescrição médica de uma dermatologista, na miligrama certa, por o tempo certo, e você observar que ele está bebendo mais água, urinando mais e com mais fome, isso é normal. É um efeito colateral normal da medicação. É normal que durante o uso do corticoide ele beba mais água e urine mais. Isso você já precisa se preocupar. Porque não é como se fosse um problema ele beber mais água e urinar mais por conta do corticoide naquele período que ele está tomando. Isso é um efeito colateral. Como tem alguns antialérgicos que vão te dar sono. Tá? Agora, ele vai causar um efeito nocivo no seu cãozinho se você usar por muito tempo com uma dose muito alta. Aí vai te dar problemas sérios. Tudo na vida tem que ter equilíbrio e a gente tem que saber como usar. Então, primeiro, temos que saber usar o corticoide. Doses, tempo de uso, para não ter efeitos colaterais. Segundo, tentar evitar ao máximo. Se for possível, fazer a opção de outras medicações. Terceiro, não usar corticoides tópicos. O Cortavance é um spray que tem baixíssima absorção. Esse sim. Agora, as outras pomadas e sprays que tem no mercado com corticoide, evitem. Porque a pele do animal absorve muito, como se fosse uma esponja, e vai causar danos a ele. Eu tento evitar o uso do corticoide, diminuir o uso do corticoide, fazer uma medicina integrativa, usar drogas com menos efeitos colaterais. Sim. Medicamentos tópicos que não têm corticoide. Só desarma aquele gatilho do sistema imunológico exacerbado e depois ele segue bem, muito controlado, por muito tempo sem. Isso ok. Na medicina veterinária, os laboratórios desenvolveram outras medicações para substituir o uso do corticoide. A ciclosporina, que dá muito efeito colateral nos humanos, nos animais eles têm pouquíssimos efeitos colaterais, tem menos que o corticoide, então ele pode ser usado por mais tempo para controlar esse sistema imunológico que é muito exacerbado na alergia. Temos o Otoquel, o Citoponte, que também vai agir nessa cascata da alergia. Então eles são medicamentos um pouco mais seguros para a gente usar na medicina veterinária. Então é isso que eu queria desmistificar, né, essa questão do corticoide. Não é que ele é um vilão. Ele ajuda, mas sabendo usar. Tá? A gente não vai usar sempre ele, muito, mas também a gente não vai falar que nunca quero ver o corticoide na minha vida.
Não é assim. Tem pessoas que, por incrível que pareça, animais que têm alergia a corticoide. Você pode ter alergia a qualquer medicamento, né? Então, nesses casos, se o animal não se adapta ao corticoide, ele fica muito mal com o corticoide, mesmo que seja numa dose baixa, por pouco tempo, aí sim, aí você não vai poder usar. Isso eu queria dizer para vocês entenderem como o corticoide funciona, entenderem qual é o efeito lateral. Não tem qualquer dúvida que vocês tenham, ou comentário. E eu adoro, quanto mais coisas vocês me falarem, mais mensagens vocês me mandarem, mais feliz eu fico. Então pode mandar sempre.